Por falta de pagamento, o Casan corta a água do residencial San Diego e moradores ficam indignados. Período de férias de verão faz baixar o número de doadores do Hemosc. Panamá afasta Odebrecht de licitações. Projeto de repatriação de verbas públicas rende 3,5 milhões de reais à Prefeitura de Criciúma. E ainda, projeto de lei que autoriza parcelamento de contas dos estados com a União é vetado parcialmente pelo presidente Michel Temer. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 29 de dezembro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Moradores do San Diego estão indignados. Por falta de pagamento, a água foi cortada no residencial. Os condôminos alegam que muitos se esforçam para que os condomínios sejam pagos em dia. Porém, reconhecem que tem muita gente que não honra com os compromissos. Em meio a essa confusão, a comunidade ficou com as torneiras secas, dificultando a vida de quem reside no local. O conjunto residencial é dividido em 20 blocos, onde moram mais de 300 famílias. O problema, que chegou ao conhecimento da imprensa somente no dia de hoje, indignou moradores do residencial localizado na comunidade conhecida como HG, na região da Quarta Linha. Está acontecendo que a gente chega do serviço para tomar banho ou fazer as necessidades que a gente precisa dentro de casa, não tem água. Aí a gente procura dar fonte concreta para ver se resolve o problema. Um joga para outro, ou o síndico não comparece, não dá explicação para o povo. Aí a gente fica numa situação difícil aqui, né? Segundo esta cidadã, os moradores foram pegos de surpresa quando os profissionais da Casan chegaram ao residencial para realizar o corte e que o problema já perdura por toda a semana, se tornando insustentável. Segunda-feira cortaram água. E a gente daí ligou para a Casan para perguntar o que está acontecendo, para a gente ter uma fonte segura, né? O que está acontecendo. Aí a menina disse que já foi pedido religação, que a Casan tem 48 horas para vir pagar água e até agora nada. E tem bastante gente aqui dentro que necessita, né? Tem idosos, deficientes, tem crianças. O síndico do residencial, que preferiu não se manifestar, é alvo de críticas por parte dos moradores do San Diego. Ele passou aqui, a gente perguntou para ele, ele disse, não, a gente já foi na Casan, a gente já pediu religamento e eles vão vir ligar. Só que ele não desce aqui embaixo para dar um parecer para as pessoas, o que foi feito, o que não foi feito. Porque querendo ou não, o que está girando aqui é dinheiro do pessoal aqui dentro, né? Apesar de grave, esta seria a primeira vez que algo do gênero foi registrado no residencial. De água é a primeira vez que eles vieram e cortaram, né? Que aconteceu esse problema aí. Só que a gente não quer que isso aconteça, né? Porque todo mundo chega no pagamento, deposita o dinheiro para pagar, né? Energia, água, condomínio, tudo, né? Então a gente quer ter uma solução para isso aí. Ao final da reportagem, Dona Elizabeth ainda mandou uma mensagem ao responsável pela administração do San Diego. Que ele tomasse um pouco mais de atitude, que não ficasse tão no canto dele, que chegasse mais para o povo e prestasse serviço do que foi gasto, do que não foi gasto, e que viesse tomar uma solução para isso aí, né? Porque a água é fundamental para a gente, né? No decorrer da tarde desta quinta-feira, um acordo entre o síndico que comanda o condomínio e a Casan foi selado e a água do San Diego foi religada. Nesta época do ano, é comum o estoque de sangue do Hemosc diminuir sensivelmente. Em virtude do verão, muita gente sai de férias e deixa de comparecer ao Hemocentro para realizar a sua doação. Pensando nisso, o Hemosc Criciumense faz um apelo à população para que a mesma não esqueça de colaborar. O movimento dos doadores de sangue no final deste ano diminuiu consideravelmente e deixou o estoque de sangue bem abaixo do esperado e necessário para o Hemosc atender os 41 municípios em que é disponibilizado cobertura. Um movimento, devido às férias, o pessoal vai para as praias e deixam de vir realizar as suas doações de sangue. Estamos com um estoque muito baixo de A negativo, O negativo e O positivo. Amanhã, sexta-feira, estaremos fechados. Então, convidamos a população que durante a semana que vem, segunda-feira,
Estaremos abertos normalmente, abrimos 7h30, não fechamos ao meio-dia, até as 6h30, que compareçam para que esse estoque aumenta. E temos uma demanda, para atender todos os hospitais e clínicas da nossa região. Todos os tipos sanguíneos são muito bem-vindos, apesar de, no momento, o O e A negativo serem as tipagens mais necessárias. E com as festas de final de ano, o número de bolsas de sangue pode aumentar na demanda. E esse fator preocupa o funcionamento normal do Hemosc. O Hemosc atende 28 hospitais e clínicas da região. No final de ano, essa demanda acaba aumentando, então, por isso, o convite a toda a população que tenha boa saúde. Esperamos que compareçam ao Hemosc para que possamos atender todos os pedidos de hospitais e clínicas da nossa região. Qualquer pessoa que tiver boa saúde e estiver dentro destes requisitos pode estar doando a partir do início do ano. Quem pode doar? Tendo idade de 16 e 17 anos, já pode ser um doador de sangue, desde que venha acompanhado com responsável legal, pai ou mãe. Acima de 60 anos até 69, que pelo menos já tenha feito uma doação anterior. Peso acima de 50 quilos. Deve estar bem, com saúde, e não esquecer um documento oficial com foto. E lembrando, todos devem estar bem alimentados. A seguir, projeto de repatriação de verbas públicas rende 3,5 milhões de reais à Prefeitura de Criciúma. O governo panamenho afastou a empreiteira Odebrecht de licitações. A medida foi tomada após acusações de corrupção. O governo do Panamá anunciou que a Odebrecht não poderá participar de futuras licitações públicas, depois que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos concluiu que a empreiteira brasileira recorreu ao pagamento de propinas em 9 países latino-americanos para obter contratos. A proibição vai durar até que a empreiteira demonstre a plena cooperação com uma investigação e pague ao Panamá pelos possíveis danos. O chefe da Casa Civil, Álvaro Alemã, disse também que o governo panamenho tomará medidas para garantir que a Odebrecht deixe os processos de licitação de que participa. As obras incluem uma nova linha do metrô da cidade do Panamá e uma 4ª ponte sobre o Canal do Panamá. O país também vai descartar, sem custo para o Estado, o projeto de hidrelétrica que a companhia e o governo construiriam juntos. O anúncio aconteceu no mesmo dia em que procuradores panamenhos foram aos Estados Unidos buscar informações sobre os supostos subornos feitos pela Odebrecht a funcionários públicos da América Central. O secretário da Fazenda de Criciúma, Cloir da Soler, confirmou que amanhã a Prefeitura receberá um aporte financeiro de 3,5 milhões de reais. Esse dinheiro é oriundo do Fundo de Repatriação, que recupera verbas desviadas do Brasil e que estavam depositadas em contas do exterior. Confira. O Fundo de Repatriação foi uma lei criada para que brasileiros que possuem bens ou fundos não declarados fora do país possam regularizar a situação sem grandes problemas. O objetivo com esse projeto é fazer com que o governo diminua o déficit orçamentário. Foi criada uma lei do governo federal, foi aprovado pela Câmara, sancionado pelo nosso presidente, que os recursos que foram daqui para fora, para o exterior, para outros países e que não foram lançados aqui, que não foram tributados, digamos assim, foi um recurso que foi mandado para lá e não foi tributado e não foi pago a tributação que deveria ser paga. Com essa lei, as empresas, as pessoas físicas podem trazer esses recursos de volta. No primeiro momento agora, que foi em torno de 160 bilhões de reais que o governo federal trouxe para o país, desses recursos que estavam lá fora, e com isso as empresas, para legalizar esses recursos, esse dinheiro, elas têm que pagar a parte tributária. A parte tributária, lógico, ela é feita todo um cálculo, houve um cálculo do próprio governo federal, isso é repassado para os estados e para os municípios, dentro daquele coeficiente, daquele percentual que o próprio FPM atribui. Então, como nós recebemos o FPM, também nós temos o direito a receber
receber. Com isso, todos os municípios foram beneficiados com esse fundo. Criciúma totalizou 7 milhões, sendo que aproximadamente 3 milhões e 400 mil em novembro e 3 milhões e 600 mil neste mês. Essa verba há mais de que um destino certo nas contas da Prefeitura. Eu tenho dito que Deus ajuda quem trabalha e quem é honesto. Nós trabalhamos e somos honestos. Isso ninguém pode tirar, isso do nosso governo e de nós. Então, assim, aos 46 do segundo tempo do jogo, entrou realmente os recursos que a gente precisava. Tem um destino certo, sim. Esses recursos amanhã, eles vão exatamente para se fazer a folha de pagamento do funcionalismo público do município de Criciúma. Então, funcionalismo público do município de Criciúma, fiquem tranquilos. Amanhã vocês vão estar recebendo. Talvez o que possa acontecer é que, como amanhã os bancos não vão fazer operação, não vão fazer nada disso, nós podemos ter um problema de talvez não creditar na conta do funcionalismo amanhã. De alguns já vai começar a acreditar. Então, talvez alguns só vão receber esse valor na segunda-feira, mas tudo já vai ficar programado amanhã. Amanhã de manhã nós vamos mandar os arquivos para o banco, vamos fazer todas as transferências de recurso, mas volto a repetir, em função de que amanhã não é dia útil para o banco, pode ser que o banco não faça esses créditos na conta dos funcionários, mas aí ele fará isso na próxima segunda-feira, se Deus quiser. E se não fosse esse repasse, os servidores públicos provavelmente não iriam receber neste final de ano. Muito difícil, provavelmente nós não conseguiríamos fazer a folha de pagamento no todo, nós iríamos enfrentar algumas dificuldades, mas graças a Deus, Deus é bom, nos ajudou mais uma vez, né? Deus tem nos ajudado tanto, passamos por tantos problemas nesse governo, mas Deus está sempre do nosso lado e deu tudo certo, amanhã o dinheiro está entrando, o funcionalismo vai receber. A seguir, projeto de lei que autoriza parcelamento de contas dos estados com a União é vetado parcialmente pelo presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer decidiu vetar parcialmente o projeto de lei que autoriza a renegociação da dívida dos estados com a União, aprovada na Câmara dos Deputados. O governo quer encontrar um mecanismo que garanta a contrapartida dos governadores para que eles parem com a gastança. O adiamento da renegociação prejudica os estados mais endividados que continuam no sufoco. O assunto foi discutido nesta quarta-feira no Palácio do Jaburu, residência oficial de Michel Temer. Participaram o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que voltou mais cedo de uma viagem a Nova York, e o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. O governo quer encontrar uma forma de reintroduzir as contrapartidas na negociação das dívidas dos estados com a União. Em votação na Câmara, o projeto que trata da recuperação fiscal foi alterado, garantindo apenas a suspensão do pagamento das parcelas das dívidas dos estados, mas retirando as contrapartidas que os governadores teriam que assumir com a União por esse benefício. O presidente Michel Temer, considerando que a Câmara descaracterizou o texto ao retirar as contrapartidas de ajuste fiscal, chegou a vetar integralmente o projeto. Mas voltou atrás, dizendo que só será vetado o projeto de lei de recuperação fiscal, mas sancionará a renegociação das dívidas dos estados com a União para os governos em situação mais crítica. O recuo se deu para evitar insegurança jurídica aos estados que já acertaram um acordo que está em andamento. A decisão do presidente Michel Temer mantém a renegociação da dívida, que foi pactuada entre o próprio presidente e os governadores de estado e convertida em projeto de lei. Mas nem o Executivo nem o Legislativo chegaram a uma solução se as contrapartidas seriam reintroduzidas por meio de um novo projeto de lei ou projeto de lei complementar. Temer deve enviar um novo texto ao Congresso na volta do recesso parlamentar em fevereiro para estabelecer as novas contrapartidas que os estados deverão oferecer em troca da renegociação de suas dívidas. Entre elas devem estar a proibição de criar novas despesas, aumento da contribuição previdenciária de servidores, programas de privatização e introdução do teto de gastos.
Até lá, o governo espera ajudar os estados em maior dificuldade, mantendo o dispositivo do projeto que trata especificamente da renegociação. Temer pediu à equipe econômica que avaliem quais outras medidas podem ser tomadas para apoiar estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e quais contrapartidas serão incluídas no novo texto. Esta ajuda deverá ser seguida de contrapartida por parte dos governadores estaduais, mas em termos diferentes aos que constavam do projeto de lei inicial. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um dos principais articuladores do acordo para a retirada das contrapartidas, diz que está aberto a discutir soluções para o problema na casa. Maia defendeu que o governo edite um decreto presidencial fixando as contrapartidas. Segundo ele, a Câmara votou uma lei autorizativa e não poderia tratar das contrapartidas porque são temas estaduais. Como foi autorizativo, cabe uma decisão do governo, um decreto presidencial, já que o governo pode exigir, na sua relação com outro ente, essas contrapartidas. Parte importante do Ministério da Fazenda discorda dessa tese. Além da renegociação das dívidas, Michel Temer e a equipe econômica devem tratar também da segunda rodada da repatriação, cujos recursos serão repartidos entre os cofres da União e dos estados e municípios. Temer defendeu que, além dos impostos, estados e municípios recebam também uma parcela das multas aplicadas a quem aderiu à lei de repatriação. Em novembro, o Senado aprovou o projeto de lei que reabre o prazo para o programa de repatriação de recursos mantidos por brasileiros no exterior sem a devida declaração à Receita Federal. A nova fase da repatriação, se aprovada, prevê o pagamento de imposto de renda de 17,5% sobre os valores mantidos no exterior, acrescido de multa de 17,5%, totalizando a alíquota de 35% sobre os recursos repatriados. Em outubro, a lei de repatriação gerou para a União uma receita de 46 milhões de reais em arrecadação. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Amanhã o Informe Região é especial e começa mais cedo, às 6h30, porque nós teremos a retrospectiva 2016. Então até lá!